Olá, gente. Hoje a nossa segunda aula sobre simbologia, né, no nosso curso gratuito. Então, a gente falou até o elemento água na aula passada e agora a gente vai estar falando hoje, iniciando pelo tríscile celta. Então, o tríscile celta ele está diretamente ligado ao número 3. É o triângulo vital, espiritual, dentro da magia, da bruxaria. O tríscile celta é a representação das três faces da deusa. Então, a face donzela, a face mãe e a face anciã. Representa também os três planos básicos da existência: físico, astral e espiritual. Ele é um símbolo de energia, de proteção, de conexão com a energia feminina, né? Donzela, a gente pode ter uma representação também de uma outra a linha que fala sobre a parte da energia tríplice, né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo. E dentro da bruxaria natural existe uma primícia que a gente fala, ou uma linha, né, de trabalho, de respeito com a magia, que diz o seguinte: que tudo que fizeres ao outro retornará para ti 3 vezes. Então, aqui a gente tem a imagem, né? Uma imagem do tríscile celta. Esta é uma imagem, uma representação do tríscile celta. Aqui uma outra forma de estar representando ele, né? Aqui a gente vê também que nesse desenho ele foi colocado com um triângulo no centro, né? Aqui uma outra forma. E aqui a trisqueta, né? Que como é mais acostumado de ver o tríscile nessa forma, é chamado de trisqueta, tá? Mas o simbolismo dele é o mesmo. Aqui, né, a representação das três faces da deusa, que também é o tríscile, né? Então a gente tem a donzela, a mãe, que normalmente vai ser a representação sempre da mulher grávida, e a anciã, né, que é a detentora da sabedoria. Ou a gente pode colocar numa outra forma, como lua crescente, a donzela, lua cheia, a mãe, e a anciã, a lua minguante, né? Aqui como a gente vê na tríplice lua, ou também uma outra forma de tríscile. Aqui, né, até mesmo com o símbolo das luas em cima, tá? E aqui uma outra forma também da donzela, da mãe, né? Tanto que essa daqui, se vocês repararem, aqui no centro a gente tem o triângulo para baixo, que é a forma do elemento água, né? E a forma também do útero feminino, né? Ou o elemento água que jorra as emoções. E aí a gente entra numa outra linha de simbologia agora, uma linha egípcia, né? Particularmente a linha egípcia é uma das linhas de simbologia que eu mais gosto, porque é uma linha que ela não tem muita modificação. Então a gente pega os símbolos de uma forma mais pura, com uma energia mais pura, sem muita modificação, tá? Para falar, o primeiro símbolo que a gente vai falar dessa linha egípcia é o Ankh, ou cruz ansata, que ele é um símbolo que surgiu na quinta dinastia, né, do Egito, dos faraós do Egito, e muitas pessoas veem o Ankh como um símbolo da ressurreição.
acredita também que ele é um derivado da cruz de Cristo, né? Os egípcios convertidos ficaram conhecidos como cristãos cópticos, e o Anki, por sua semelhança com a cruz usada pelos cristãos na época, manteve-se como um símbolo, como um dos seus principais símbolos, tá? O Egito usavam para indicar a vida após a morte, e a representação em rituais de sepultamento, né, segurada pela alça, ela tem a simbologia de uma chave, simbolizado a chave que abre o reino dos mortos. Então, em toda figura, né, a maioria das figuras egípcias, a gente vai ver o símbolo da Anki e uma semelhança com uma chave, porque ela é a representação da chave que abre o mundo dos vivos e dos mortos, principalmente com a figura de Anubis, que é o deus da ressurreição. Tá? A alça oval, né, sugere um cordão entrelaçado entre as pontas opostas, que simboliza, né, o princípio do masculino e do feminino. Então, eles são fundamentais para a criação da vida. Em outra interpretação, representa a união entre Osíris e Ísis, que proporcionava as cheias do rio Nilo. Tá? Fundamental para a sobrevivência da civilização. Ele é um símbolo da vida eterna, então a linha vertical que desce do centro do laço é o ponto de interseção dos polos e representa o fruto da união entre os opostos, né? Então a gente tem, por exemplo, a linha vertical como a representação de Ísis, e a linha horizontal como a representação de Osíris, e a alça como a representação do fruto desta união, que seria a representação de Horus. Então, usada pelos ocultistas no final do século XIX, ela era usada para saúde, fertilidade e divinação, ou como um amuleto protetor para quem o carrega. A Anki também foi incluída na simbologia da Ordem Rosa Cruz, é a representação entre a união do reino, do céu e a terra. Então, ela se encontra como uma alusão ao nascente e o poente do sol, simbolizando novamente, né, o ciclo da natureza. Então, há várias teorias sobre o significado, símbolo da vida, da fertilidade, a representação do útero, a ressurreição, a vida eterna, a proteção. E ela, como eu disse no começo, né, como é um símbolo egito, ela não tem muita variação no seu significado, tá? Embora ela tenha sido associada a diversas culturas diferentes, normalmente os símbolos egípcios eles mantêm uma pureza. Então a gente pode colocar como a Anki como um símbolo de fertilidade, um símbolo de vida, um símbolo da vida eterna e um símbolo de proteção, principalmente da tríplice egípcia. Tá? A Anki no Brasil ela se popularizou no início dos anos 70, quando o Raul Seixas e o Paulo Coelho criaram, né, entre outras as pessoas envolvidas nesse movimento, criaram a Sociedade Alternativa. E o selo, né, possuía uma Anki adaptada com 2 degraus, na haste inferior simbolizando os degraus da iniciação, ou chave que abre todas as portas, e numa outra interpretação representa o laço da sandália do peregrino, ou seja, aquele que quer caminhar, aprender e evoluir. Então aqui a gente tem, né, a Anki estilizada, né, como símbolo da sociedade alternativa. Aqui a gente tem uma outra representação, né? Aqui já com os símbolos de Ísis, né? O símbolo de Ísis com as asas abertas. Então, aqui uma imagem de uma estátua no Egito, com a Anki nas mãos. Aqui a imagem de Ísis, né? Mais uma imagem
do templo de Karnak, no Egito. E essas figuras no Egito, né, nos monumentos, são muito comuns, tá? Eu tive no Egito e as imagens, né, são muito comuns. Aí a gente vai falar um pouquinho, né, também, já que a gente tá na linha dos símbolos egípcios, vamos falar um pouco do escaravelho, que a gente consegue ver muito isso naquele filme da Múmia, né? O escaravelho vem com uma forma que come os seres humanos, mas na realidade ele tem uma representação, né? Ele representa o Deus Sol, né? E podia ser representado por um escaravelho ou um homem com um escaravelho no lugar da cabeça. Nesse caso, o bicho simbolizava o deus Kepra, né? A sua função era nada menos do que a de mover o sol, como movia a bolinha de excremento, como o escaravelho faz. Associada à ideia mitológica da ressurreição, os escaravelhos eram motivo frequente das peças encontradas nos túmulos egípcios. Daí a ideia, né, de colocar o símbolo do escaravelho dentro do filme da Múmia, que é um filme que vem de uma linhagem egípcia. Isso aqui, essa imagem, a gente vê muito nos monumentos egípcios também, ornamentos como joias, né? Aqui mais uma representação. E aqui o escaravelho ou o besouro, né, que a gente está acostumado a ver mais aqui no Brasil. O escaravelho tinha um livro antigo, né, que chamava o Escaravelho do Diabo. Até meio que botava um pouco de medo da gente quando era criança de ler, né? Mas é a representação, né, do Deus Sol. Aí a gente vem agora para o olho de Horus. O olho de Horus é um dos amuletos mais usados no Egito. Em todas as decorações, né, o símbolo é inspirado no falcão, que é a cabeça normalmente que o Horus aparece. Tá? É uma mistura do olho humano com o olho do animal. Segundo a lenda egípcia, o olho esquerdo de Horus ele simbolizava a lua e o olho direito simbolizava o sol. Então, quando a gente pega o esquerdo, ele vai trabalhar mais a questão de emoções, né? A questão da feminilidade. E o direito vai trabalhar mais a questão masculinidade, a questão do sol, da vida, a energia da vida, a prosperidade e assim, né, que a gente usa esse simbolismo. Então, a lenda de Horus é que durante a luta com Sete, ele arrancou o olho direito de Horus e depois ele foi restaurado e recolocado através da magia. A gente pode ver isso muito recente no livro Deuses do Egito, né? Que é um livro muito, um filme muito legal. Né? Então, por esse restabelecimento da visão, o símbolo traz a ideia de vigor, força, saúde, também de magia, né? E assim, o olho esquerdo, como ele representa a lua, automaticamente ele vai trabalhar na questão, por exemplo, se a gente for fazer uma tatuagem, a questão de trazer mais sensibilidade e trabalhar mais a intuição, mas lembrando que ele aguça o feminino, tá? E o olho direito, ele vai trazer mais a questão de energia vital, né? E a representação total do olho de Horus, ele pode representar que você enxergue seus inimigos. Ele é um símbolo que faz com que você aumente a sua sensibilidade a ponto de você perceber energias negativas muitas vezes que são mandadas para você, mesmo utilizando ele como talismã no pescoço, tá? Ele também
pode espantar a inveja, o mal olhado, né? Aqui a representação, né, do olho de Horus. Aqui, né, o Horus, a imagem de Horus. E aqui também uma estátua de Horus, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora dos princípios, né? Então, a gente tem o traço, né? O horizontal simboliza o traço passivo, o princípio passivo, estático feminino. Também representa o plano na Terra, onde tudo flui e se move no mesmo plano. O vertical, o princípio ativo ou dinâmico, masculino e positivo. Traçado do alto para baixo, representa o poder do espírito no ato de penetrar na matéria. No sentido inverso, representa o anseio do espírito já integrado na matéria de libertar-se e voltar à origem. É assim que a gente tem a representação da primeira cruz, a cruz de pontas iguais. Iniciando a cruz, também, né, conhecida como a cruz cristã ou cruz ordinária, cruz normalmente associada ao cristianismo, é associada ao sacrifício de Jesus. Né? Embora a cruz nunca tenha sido relatada no Novo Testamento, ela foi adotada pela Igreja Católica por volta de 800 anos depois de Cristo. Em razão da cruz que morreu Cristo, ela recebeu o significado especial de símbolo do sofrimento, mas também o triunfo de Cristo, porque dentro de uma linha de estudo, por exemplo, das sociedades secretas e fraternidade, a gente estuda e tem o conhecimento de que o momento de ascensão de Jesus foi o momento da crucificação. Atua também como um gesto de bênção na linha de benzeduras, né, das antigas benzedeiras. Então, a maior parte dos benzimentos é feito com o sinal da cruz. Ela tem o simbolismo do 4 e assim tornou-se o símbolo dos pontos cardeais dos 4 elementos. Como o quadrado também representa os 4 elementos. Na China, consideravam o centro também da cruz e associavam aos 5 elementos. Daí, na China, que vem a linha de 5 elementos da medicina tradicional chinesa. Né, considerado como um símbolo de duas esferas opostas do céu e da terra. Na Ásia, o eixo vertical da cruz é o símbolo da energia ativa, ou o princípio masculino, e o eixo horizontal, a energia passiva, a água, o princípio masculino. E os dois eixos simbolizam os equinócios e os solstícios. Aqui a gente tem a representação da cruz cristã, né, ou crux ordinária em latim, que é o símbolo mais comum do cristianismo, representando, né, o sacrifício de Jesus, como relatada no Novo Testamento. Aqui, uma cruz bem curiosa, né? A cruz de São Pedro. Muitos associam a cruz invertida como um símbolo do satanismo e a inversão da energia de Cristo, mas se a gente for colocar dentro da linha do princípio da simbologia, ela tem a representação da cruz de São Pedro, uma cruz que ela foi invertida, porque dentro da história diz-se que São Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo. Aí, se realmente é verdade ou não, a gente não tem como saber, mas é isso que se conta dentro da história. Cruz gamada ou suástica. Essa é uma cruz bem cheia de mistérios, né? É uma cruz que vem de uma linhagem
na sua origem muito positiva, mas a deturpação dela ao longo da história. Então, a cruz suástica ela é utilizada em diversas cerimônias civis e religiosas na Índia, né? Isso a gente pega a linha dela na Índia, que é até hoje. Muitos templos indianos, casamentos, festival, celebração, são decorados com a suástica, que é o símbolo, né, que foi introduzido no Sudeste Asiático por reis hindus e remanescente nesse período existente de forma integral no hinduísmo até hoje. O símbolo tem uma história bastante antiga na Europa. No começo do século XX, ela era utilizada em muitas partes do mundo. Então, na Índia e na Europa do século XX, é considerado um amuleto de sorte e sucesso. Entre os nórdicos, a suástica está associada à runa Gebo, que é uma runa em forma de cruz. Então, a gente não pode colocar ela como totalmente ruim. Na realidade, o símbolo, né, ele é deturpado pelo homem. Então, por exemplo, se eu pegar um símbolo, fizer um risco assim, e dizer para vocês que este risco, né, que eu fiz, ele serve para limpeza e para proteção, as pessoas elas vão acreditar e vão começar a pegar esse rabisco e vão usar como forma de proteção. Então, na realidade, o que a pessoa acredita naquilo é que ela coloca, determina, direciona a energia para aquilo que ela quer. Então, foi a mesma coisa que a gente vai ver agora, o que Hitler fez com a suástica, tá? Então, a palavra suástica, ela vem do sânscrito svástica, significa um amuleto da sorte e é uma marca particular de pessoas ou coisas que trazem boa sorte. Su significa bom ou bem e haste uma forma abstrata para representar o verbo ser. Suaste significa, portanto, bem ser. O sufixo ka designa uma forma diminutiva, portanto, suástica pode ser literalmente traduzida por pequenas coisas associadas ao que traz um bom viver, ser. Né? Desde que foi adotado como logomarca do Partido Nazista na época da Segunda Guerra Mundial por Adolf Hitler, a suástica passou a ser associada ao fascismo e ao racismo, né? A supremacia branca. A Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, na maior parte do Ocidente, né, devido a uma pequena transformação que Adolf Hitler fez com o símbolo, porque denota um conhecimento. Hoje a gente sabe por algumas literaturas que Hitler é um dos dragões, né, negros da espiritualidade, e assim a gente tem a linha que ele sabia para que servia os símbolos e por que ele fez alterações com os símbolos para trazer poder. Aqui a gente tem a antiga Cruz do Sol escandinava, que também é uma forma de suástica, é um símbolo nórdico denominado a Cruz do Sol ou Roda do Sol, tá? Forma habitualmente interpretada como uma variante da suástica e aparece frequentemente na arte antiga do povo europeu. Aqui a gente tem uma outra forma de suástica, isso é a cruz montesa, usada pela 21ª e 22ª Infantaria da Polônia até o século XX, né, como símbolo do sol, era pintado ou esculpido no interior das casas, nas montanhas de Tatra, sobre a crença de que protegia a moradia contra o mal, já que era a representação do sol, e o sol traz a luz.
Aqui a gente tem no templo budista da Coreia. Aqui a representação do símbolo na antiga cultura de Cunayala, no Panamá, né, na bandeira. Para eles, a imagem lembrava o povo que criou o mundo, os tentáculos voltados para os 4 pontos cardeais que deram origem ao arco-íris, ao sol, à lua e às estrelas. E na Índia, ela é um dos 108 símbolos de Vishnu. Ela representa ali os raios do sol, sem os quais não haveria vida. Pode ser interpretada primeiro como uma representação de Surya, o deus hindu do sol. E aqui a gente tem a suástica original, né, hindu, ok? E aqui a suástica nazista. Então, a gente pode ver a diferença entre uma e outra, né? Aqui a gente tem a representação dela com os braços para um lado e aqui a representação da inclinação dela e dos braços voltados para o outro. Ou seja, como aqui a gente tem uma representação, vamos colocar como uma representação do Deus Sol, aquele que nos dá a vida, e aqui ela tem uma inversão dela, a gente pode colocar como um símbolo que trabalha uma linha de energia negra, né? Energia voltada, como eu digo, para o lado negro da força, né? Porque se é a inversão de um símbolo de vitalidade, a representação dela no significado nazista seria a representação da morte, porque o contrário da vida é a morte. E foi o que aconteceu e o que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial, matando mais de 50 milhões de pessoas na época do nazismo. Ok? A gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente continua com o restante dos símbolos neste curso gratuito feito especialmente para vocês. Até mais!